Bom dia, alunos do terceiro ano. Estamos aqui mais uma vez para quê? Para dar continuidade às nossas aulas remotas, quer dizer, às nossas aulas online. Semana passada vocês tiveram uma semana de quê? Uma semana de avaliação. Então agora nós vamos dar continuidade no conteúdo de língua portuguesa que está no módulo 2, na página 50. O que nós iremos falarmos hoje? Nós vamos falar sobre os cuidados que devemos ter com o quê? Com a internet. A internet é uma das mais incríveis invenções de quem? Do ser humano. E ela veio o quê? Ela nos conecta com o quê? Nos traz uma infinidade de quê? De informações. Mas também é preciso que nós tenhamos o quê? Bastante cuidado, que tenha uma pessoa responsável por perto de nós, pois o mundo virtual também existe o quê? Os seus perigos. É de fácil entendimento para que nós possamos o quê? Nos conectar, nos relacionando com os outros à distância. Por exemplo, nós não tínhamos essa conexão de se conectar com pessoas distantes, de estar se relacionando, de estar conversando. E a internet ela veio para isso, para facilitar o quê? A nossa vida, para facilitar o nosso dia a dia. Aqui nós temos pessoas que estão o quê? Se conectando com o quê? Com a internet. Então, vejamos aí que eles estão aí com um computador na frente deles e eles estão aí várias pessoas aí se comunicando com quem? Com outras pessoas que estão lá do outro lado. Vamos dizer, pessoas que estão lá em outro estado, que estão em outro país. Aqui nós temos mais um conceito que fala sobre o quê? Os cuidados com a internet. Os estudantes, eles estão conectados na internet sempre que podem. Postam opiniões, fotos, vídeo, indicam o local em que estão, trocam mensagem, mesmo com pessoas que nunca viram pessoalmente. Os ambientes digitais, eles são os espaços de quê? De convivência dos jovens, quando saem de casa. Provavelmente, tomar cuidados para se proteger de quê? De assalto e de outros perigos na internet. É igualmente importante colocar em prática alguns procedimentos de quê? De segurança, como fraude, espionagem e roubos de arquivos ou senhas. São apenas alguns dos problemas que as pessoas podem enfrentar o quê? Nesse meio e podem enfrentar o quê? No seu dia a dia. Aqui nós temos algumas imagens que está dando para observar que essas pessoas estão o quê? Elas estão conectadas, elas estão se relacionando com outras pessoas, podem ver vídeo, podem pesquisar, podem assistir filmes. Então a internet ela é de grande importância para quem? Para a vida do ser humano. Aqui nós temos aqui, ó, cyberbullying. O que é cyberbullying? O cyberbullying pode ser mandado mensagens repetidas a uma pessoa, mas podem também ser muito mais perigoso. Os cyberbullying podem divulgar dados pessoais de pessoa, humilhá-las, enviar mensagem instantânea a essas pessoas. Vejamos aí que nós temos que estar sempre atento para ter esses cuidados, não acessar qualquer site. Vejamos aí que tem muitos jovens que eles ficam acessando o quê? Sites de relacionamento, eles ficam postando conversação online, ficam nos e-mails, redes sociais e também trocando o quê? Mensagem de textos. Isso é muito importante, criança, que vocês não ficam se relacionando com pessoas que vocês não conhecem. Tem que ter o papai ou a mamãe por perto para sempre estar olhando o que vocês estão o quê? Estão acessando. Aqui nós temos algumas dicas de como evitar o cyberbullying. Evitar dados pessoais a pessoas desconhecidas na internet, fotos, e-mails. Nós não devemos dar os nossos dados para qualquer pessoa. Nós não devemos dar os nossos dados para pessoas desconhecidas. Falar com pessoas mais experientes sobre o assunto.
Por que nós devemos falar com essas pessoas? Para que elas possam nos orientarmos no que nós podemos acessar no nosso dia a dia, no meio, e não estar se conectando com qualquer site. Não aceitar pedidos de amizade de pessoas desconhecidas também nas redes sociais. Como nós viemos falando já sobre os cuidados que devemos ter com a internet, que foi a nossa aula de língua portuguesa de hoje, que está no módulo 2, na página 50, eu tenho aqui, criança, para vocês, tenham cuidado, não acessam qualquer coisa na internet, só acessam um site conhecido, que vocês acham que são seguros, porque a internet, ela traz as facilidades, tem os seus pontos positivos, mas também tem o quê? Os seus pontos negativos que podem nos levar a uma constante rede de perigos, pessoas invadindo os nossos arquivos, roubando, às vezes fica até nos ameaçando. Então tenha muito cuidado. Acesse a internet, mas acesse com cuidado. Agora nós temos aqui gramática. O que nós vamos vermos hoje na gramática? Nós vamos ver tio e C cedilha. É mais o quê? Mais um conteúdo da nossa gramática. Vejamos aqui que foi colocado um texto, um poema que fala assim: os livros são leves, parecem nuvens de algodão e notas de uma canção. Os livros são pequenos, cabem nas palmas das mãos, nos bolsos do coração. Vejamos que na palavra são nós temos o tio. Em cima de quê? Em cima da vogal A. Na palavra algodão, nós também temos o tio. Em cima de quê? Da vogal A. Na palavra canção, nós também temos o tio na vogal A. Então, vejamos aí que o tio, ele é sempre colocado na vogal A e na vogal O, para dar o quê? O som nasal. Tio é um sinal gráfico usado sobre as vogais A e O para indicar o quê? O som nasal. Acabei de explicar para vocês, crianças, aquele som que ele não sai totalmente pela boca, mas sim ele sai por onde? Ele sai pelo nariz. Assim na fala, o som sai ao mesmo tempo pela boca e pelo nariz, como por exemplo, nós colocamos aí algodão. Algodão. Vejamos que o som sai um pouco pela boca e outro pelo nariz. Algodões. Vejamos que a palavra algodão, ela está o quê? No singular. E a palavra algodões está em quê? No plural. Cedilha é um sinal gráfico usado na letra C. Antes de quê? De A ou para indicar o som de S. Vejamos aí. Aqui nós temos alguns exemplos de palavras com tio e C cedilha. Algodão, mão, coração. Vejamos que na palavra coração, o C cedilha, ele está com som de quê? Com som de S. Vejamos aí que quando nós colocamos o C cedilha abaixo de quê? Da consoante C, ele fica com o quê? Com som de S. O tio, quando ele é colocado em cima da vogal A ou em cima da vogal O, o som fica o quê? Nasal. Então, vejamos outra palavra lá, só. Alçapão, anão, ancião, balão, joão. Então, todas essas palavras, elas têm o quê? Os sons nasais. Aquele som que sai um pouco pela boca e o outro que sai pelo nariz. Também temos palavras como, por exemplo, coração, laço, que tem o quê? C cedilha. E quando nós colocamos esse acento que é chamado de cedilha, C porque é a letra C e cedilha porque é o acento que é colocado em quê? Embaixo da consoante C, que dá o som de S. Nós temos outras palavras aqui, palavras com C cedilha, para que vocês possam dar uma pequena pausa no vídeo e lerem essas palavrinhas. Nós temos aqui endereço, açúcar, criança, dança, lição,
melaço, força, cabeça, cansaço e caroço. Vejamos aí que todas essas palavras que eu li para vocês, elas têm o que abaixo da consoante C? Ela tem o cedilha. Por isso que nós chamamos C cedilha. C, que é a consoante, cedilha, que é o acento que é colocado em quê? Embaixo da consoante C, para que essa consoante ela fica com o quê? Com som de S. Vejamos na palavra dança, sa, criança, sa, endereço, só, açúcar, su. Então, vejamos aí que todas essas palavras, ela tem o quê? O som de S. Então, criança, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que ler a leitura que tem aí sobre o quê? Sobre os cuidados que nós devemos ter com a internet. E também na gramática, que foi o conteúdo que tio e C cedilha. Que o tio que é colocado em cima de quê? Da vogal A e ou da vogal O. Para quê? Para dar o som nasal. Aquele sonzinho que eu já expliquei para vocês desde o início de outras aulas, que dá o som que nasal. Aquele som que sai o quê? Um pouco pela boca e um pouco pelo nariz. Já o C cedilha, nós colocamos cedilha embaixo da consoante C para que ele fica com o quê? Com som de S nas palavras, que nós vimos aí algumas palavras, a palavra açúcar, endereço, balanço. Então, todas essas palavras que eu li para vocês, elas são escritas com o quê? Com C cedilha, com som de S. E o tio nós colocamos o quê? Balão, mão, pão. São palavrinhas simples que vocês podem estar lendo, praticando e vendo o som de cada palavra, de cada letra, para que vocês possam o quê? Escrever essas palavras corretamente. Por isso que existe as regras ortográficas, para que nós possamos saber onde é colocado toda essa situação. Então, essa aqui foi a nossa aula de hoje de língua portuguesa, que foi os cuidados que devemos ter com a internet. E depois nós vimos o quê? Gramática, tio e C cedilha. Aqui está a nossa agenda de língua portuguesa, responder as páginas 50 e 58. Gramática, responder as páginas 89 a 93. Espero que vocês leiam, entendam, ouçam o vídeo com calma e até a próxima aula, criança. Espero ter contribuído. Tchau!